Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem, mas você sabe, eu tenho certeza que ao término desse episódio você vai estar muito melhor, a sua fé muito mais aquecida, porque você sabe que a fé e o café jamais podem se esfriar. Então eu te convido, mulher, a coar tua xícara de café, fazer um pit stop e vir comigo ouvir a história de uma mulher maravilhosa que me foi apresentada por uma outra maravilhosa, porque mulheres se conectam e é assim que Deus faz. Então eu não vou ficar só para mim, eu vou derramar na sua vida esse bálsamo que Deus tem derramado sobre a minha vida, conhecer mulheres maravilhosas. Hoje, tecnicamente, é o último episódio do Café com Fé de 2025. Em 2026 teremos muitas novidades, mas hoje eu encerro o Café com Fé de 2025 com uma mulher simplesmente linda, incrível e de uma energia baiana maravilhosa. Então eu vou apresentar para vocês, eu vou dar aqui um spoiler, um pequeno spoiler dela. Ela é coaching, ela é teóloga, ela é economista, ela é advogada, administradora, escritora. Olha o conteúdo dessa mulher. Só que acima de tudo isso, ela é a filha amada do Deus Altíssimo. Aleluia. Então eu apresento para vocês, com vocês, Cleide, maravilhosa, minha amiga Cleide Barreto. Se apresente, minha linda. Seja Olá, bem-vinda. olá, Cris. É um prazer enorme estar aqui presente. Eu sou Cleide Barreto Ferraz, tá? Filha amada, querida, serva do Senhor. Para mim é gratificante, tá? Estar com vocês aqui num café com fé. É uma honra e eu espero que através da minha vida o Senhor possa transbordar na vida dos telespectadores, na sua vida também. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o que que acontece com esse sotaque maravilhoso? Ela vai abrilhantar o nosso dia aqui. Eu não tenho dúvida de que a Cleide vai protagonizar esse episódio do Café com Fé. Então, eu já vou fazer diferente hoje, num formato diferente, né, Cleide? Eu sempre Sim? falo assim, ó, depois da sua apresentação, que amigas coam café para as amigas. Que delícia, Então, hein? geralmente eu faço isso no final, mas eu já vou começar brindando o Café com Fé, que é um café justamente destinado para esse podcast, para esse ó a fumacinha, Delícia. cheirinho maravilhoso. Então a gente vai começar brindando um café. Então eu vou te presentear com o café com Olha, fé. que Se você quiser maravilha. abrir, Obrigado. Vou abrir, vai sim. levar para os Estados Unidos o café Vou brasileiro. levar, sim. Você que está nos assistindo, você pode também ter esse café, o link Olha na bio. só, Olha aí, gente, que maravilha. Ai, Cris, obrigada, gente. Toda vez que eu maravilhosa. tomo, eu sou apaixonada por café. Quem não gosta de café, Nossa, e gente? toda vez lá nos Estados Unidos que eu for tomar, eu vou lembrar de você do programa Café com Fé. Essa é a, Perfeito. a temática, Cleide, é assim, ó. Por que que eu falo de fazer o pit stop para tomar o café? Justamente porque o carro-chefe do Café com Fé, Lamentações 3:21, quando Jeremias, ele para tudo que ele faz no meio daquele caos, Sim, né? E ele fala, eu devo trazer à memória tudo que me é traz isso. esperança. Então, esse pit stop do cafezinho, não é aquele momento que você dá aquele cheirinho na xícara, assim, no café, e fala, meu Deus, tô respirando, tô com saúde, eu tô viva. Eu tô aqui, Senhor, obrigado. E aí você vai lembrando tudo que Deus fez. Não é eu devo trazer à memória tudo que me traz esperança? Essa é a palavra de Deus, perfeita. E se a Então gente é isso. vivesse esse versículo, seremos felizes, Então, porque não é sobre nós, é aham, sobre o que ele já preparou para perfeito, nós na terra. Então, perfeito. traz à memória tudo que te dá esperança e você vai ser feliz. Ai, gente, eu vou amar É, esse sotaque, é, assim. gente, sotaque Vamos, baiano. eu Eu quero pedir amo. desculpa antecipadamente, né? Desculpa, meu Deus do céu, eu amo esse. Olá, adorei. Vamos Gente, brindar o vamos brindar aqui. cafezinho. Olha que delícia. Tchim, Tchim, tchim. oh, Deus nos delícia. abençoe e nos conduza nesse episódio. Amém. Hum, Forte, sem açúcar, que é para perfeita. dar aquela acordada, É, né? sim. Perfeito. Então, agora que a gente já brindou o café, que você já provou, pode ir tomando aí, porque o café e a fé não pode esfriar, viu? Não pode, não. Cleide, Sim. maravilhosa, como que começou a história dessa mulher, coaching, teóloga, pastora, escritora, economista, administradora, advogada, quantas nomenclaturas, né? Mas se condensa tudo na filha amada do Deus Altíssimo. Sim. Onde começa a história dessa mulher? A minha identidade é Uhum, filha amada. Esse perfeito. aí,
As nomenclaturas, a profissão, a vida secular, foram coisas que Deus agregou para satisfazer a vontade do meu coração. Eu sou pastora pela misericórdia de Deus. Eu sou serva, porque pastoreio não é título, pastoreio é servidão. Yes. Então, tudo começa quando uma moça de 19 anos trabalha na casa de família, em São Paulo, né? Saiu do interior da Bahia com 14 anos e veio para a cidade grande trabalhar, né? Porque era isso que acontecia no município, né? No interior da Bahia. As pessoas saíam e iam procurar melhoras e, infelizmente, naquela época, o que tinha de melhor era doméstica. Era o trabalho que tinha disponível para quem não tinha estudo. E a minha mãe, com 14 anos, foi embora, veio para São Paulo. E ela, trabalhando, conheceu o motorista da casa e começaram a namorar. E no relacionamento, engravidou. Só que ela era novinha. Ela engravidou com 19 anos de idade. E me gerou. E com isso ela não poderia ficar comigo, me levou para o interior da Bahia e me deixou com minha avó com 3 meses de vida. E ali começou uma história de... A partir daí, uma história de revolta, uma história de rejeição, uma história de falta de paternidade. Que muitos vivem isso, está no subconsciente e não sabem. E existem reações e atitudes, ações que as pessoas praticam que não sabem por que está vivendo isso. E eu vou contar isso hoje porque é a minha história. E hoje eu vivo uma vida onde pessoas são curadas, restauradas e libertas dessas maldições hereditárias. Então, ali eu fui criada com minha avó, dos 3 meses até os 14 anos, e vivi uma vida muito sofrida, de interior, né? Eu não vou falar muito, se pegar sobre isso, eu vou dar um spoiler. E ali, nesse período, com 6, 7 anos, eu fui molestada, eu fui abusada, eu fui agredida verbalmente, agressividade física por minha avó, que ela era uma pessoa muito revoltada, uma pessoa sem estudo, sem instrução, por conta do passado dela. Então, automaticamente, ela replicava, não só em minha primeira neta, mas nos filhos, nos 5 filhos que ela teve, principalmente minha mãe. Mas isso me deu estrutura, me enraizou de uma maneira tão grande que eu disse, eu não quero viver isso, eu quero ser diferente. Eu não quero viver o que os meus 4 tios e minha mãe viveram. Eu quero ser a filha diferente e eu vou quebrar essa maldição em mim. Uau. E a única maneira da gente quebrar essas maldições e essas tensões é em Cristo Jesus. E ali eu disse, vou mudar, eu quero ter uma família, eu quero casar, eu quero ser feliz, eu quero ter filhos, e eu quero servir esse Deus Altíssimo, mesmo sem conhecê-lo. Porque eu fui criada numa estrutura onde não é sobre religião, sabe? É sobre crer que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por nós e pagou um preço que não merecíamos. Mas ele derramou a graça em nós. E nós precisamos entender que isso é o suficiente para que nós sejamos gratos, né? Então ali eu comecei a frequentar algumas igrejas. Com 14 anos eu fui para a cidade grande trabalhar. E ali eu passei muita fome, fui agredida, fui abusada novamente, fui excluída da sociedade. Uma série de dores, uma série de coisas que eu passei que foi roubado e resgatado de mim, a minha infância, a minha inocência, a minha essência. Então eu criei uma barreira muito grande em mim para me defender do mundo. Então, Cris, quando às vezes você vê alguém, ou homem ou mulher, muito agressivo, muito na defensiva, onde ele pega a dor e tem fuga para as drogas, tem fuga para a bebedeira, para o álcool, tem fuga para a prostituição, para a pornografia, a gente não entende o que é, porque não conhece o processo de onde iniciou. Então, são dores do passado que a pessoa vive, que fica no subconsciente, né? Cobrando, reivindicando aquilo como se a pessoa fosse culpada. E eu vivi muitos anos nisso, com essas dores. Então, eu me sentia rejeitada, que eu fui por mãe, não tinha paternidade, não fui registrada, tá? E todas as pessoas que viam para mim, eu acusava. Homem para mim não valia nada. Homem para mim era um objeto.
Então, a gente luta e queria ser alguém. Então, todos esses títulos que você falou para mim aí, para mim hoje, eu glorifico a Deus porque ele foi bom, mas não é importante. Sim. O importante para mim é serva. Então Deus disse: eu vou te dar tudo o que você quer, porque eu te escolhi ainda no ventre da tua mãe para uma grande obra. Mas não é sobre você, é sobre o que eu implantei na sua vida para me servir, para levar o meu ID às nações. Então, eu costumo dizer que servir a Jesus é um privilégio. Sim. Olhou para a terra e disse: é você. E quem é você? Um insignificante. Lá, eu costumo dizer, no interiorzinho da Bahia, chamado São Gonçalo dos Campos, que ninguém dava nada. De uma família pobre, mora numa casinha de taipa. Eu não sei se o público sabe o que é casa de taipa, mas é aquela casinha de barro, pequenininho. E Deus tira um ser desse, tão minúsculo, tão insignificante, que as pessoas não davam nada, e leva para os Estados Unidos da América para cuidar de mulheres e de casais. Então, tudo isso que eu vivi na infância de dores e sofrimento foi Deus me enraizando e me preparando para eu suportar aquilo que ele já tinha projetado no mundo espiritual para a minha vida, onde eu vim acessar a partir dos 20 anos de idade. Então, tudo que eu vivi de sofrimento, de muita dor, Cris, foi muita fome. Eu preciso falar, esse café maravilhoso que você está nos servindo aqui, delicioso, para mim, eu não sei se o público vai saber, alguns sabem o que é farinha. E eu preciso falar o que é. Não existia pão, presunto, Sim. queijo. Existia farinha, existia, o pessoal chama, alguns chamam na Bahia de aipim, outros chamam de mandioca. Aqui em São Paulo é mandioca, Macaxeira. né? Macaxeira. Eram essas coisas que existiam no interior. E eu vivia tudo isso. E para mim era honra, porque eu não conhecia o outro lado. Mas o que eu quero colocar em pauta aqui é que, por mais sofrimento que eu vivi, Deus me protegeu. Porque muitos perguntam, mas se você tinha propósito, você tinha projeto de vida, você tinha promessas, onde Deus estava? Estava do meu lado, me protegendo. Olha o que ele fez com Jó. O nosso adversário tocou em Jó, mas ele disse, não tire a vida dele. Sim. Pode tocar em tudo, mas não, você não vai tocar na vida dele. E fez a mesma coisa. Faz comigo, faz com você e faz com qualquer outro. Perfeito. O segredo é posicionamento. Então, o meu nome é superação. Uau. Entende? Uau. É sobre isso. Então, assim, a menina molestada, a menina agredida, a menina agredida fisicamente, verbalmente, a menina que foi rejeitada por pai e por mãe, hoje é filha querida do pai, é minha identidade. Ele disse assim, eu sou o suficiente e você é a menina dos meus olhos. Aleluia. Isso é gratificante demais. Aleluia. Então eu passei por tudo isso. Então o que é que a gente faz para preencher a lacuna do vazio? Que o nosso adversário, chamado diabo, sabe o que é diabo? Duas visões, divisor. Ele deixa você em dúvida. Quem é você? Ele, quando você nasce, ele rouba a identidade que Deus te deu e diz que você é aquela rejeitada, você é aquela insignificante. E o rejeitado, ele tem problema de inferioridade, problema de superioridade, ego, insuficiência, incapacidade. Todo mundo fala dele. Ele acha que ele é insignificante. Ao mesmo tempo, ele não aceita, não. É como se fosse um narcisista. São os extremos, Os né, extremos, Cleide? é. Os extremos, tanto se sentir rejeitado como se sentir o máximo. Estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho antes com a Grazi, exatamente sobre isso. A pessoa não é sobre dinheiro, não é sobre posição, é sobre o outro te validar. Sim. Quando você depende muito de validação ou quando você se sente um lixo, os dois extremos, é essa ausência. E prejudica. E prejudica. E a gente estava conversando exatamente isso, né, Grazi? Que está aqui nos bastidores. A gente estava conversando exatamente isso, que a infância é um solo que se pisa até na vida adulta. Sim. Então, as dores, lá, se não forem ressignificadas, você vai pisar na vida adulta. Vai te acompanhar pro resto da Não, vida e você não consegue fluir. 80 anos, às vezes você vê uma pessoa idosa, rancorosa, amarga, porque não ressignificou as dores do terreno que ela pisou na infância. E não liberou perdão. Não liberou perdão. O segredo tá aí, liberar o perdão. E quando você fala assim, hoje eu sou a filha do Deus Altíssimo, você sempre foi. Só que não conhecia, não sabia. Exato. Quando você se posicionou e acessou a sua identidade, aí é só mergulho, né?
Só flui. Só flui. Porque assim, ó, o que eu costumo dizer, hoje, eu vou chegar lá, tá, gente? É porque é muita coisa, então a gente tem que ir. Não, você tá bem. Hoje eu sou casada, muito bem casada. Eu tenho um marido maravilhoso, que eu costumo dizer que ele é meu Boaz. Boaz, da Bíblia, Ruth. Boaz resgatou Ruth. Ele me resgatou. Uau. Aquela pessoinha que ninguém valoriza. Disse, não, essa eu quero, porque foi Deus que me deu ele em sonho. Eu já orava para Deus pedindo a ele, Senhor, eu quero casar, eu quero ter um casal de filhos, eu quero ser feliz. E o Espírito Santo, ele me atendeu com muito amor e carinho. Então, assim, existe uma situação que a alma e o espírito andam paralelo. E quando a gente não conhece esse Deus poderoso, a gente deixa que a nossa alma pecaminosa, a nossa alma, ela luta por justiça, ela quer vencer, ela é autossuficiente, ela acha que você é melhor, ela diz que você tá certo. Por isso que os casamentos não dão certo, porque o cônjuge, ele tá lutando para provar que é certo, que é o outro. E casamento não é isso. Casamento é você se negar. Mas o que é esse se negar, Cleide? Não é você negar a sua identidade de quem você é, ou você ficar humilhado, não. É se negar de você achar que você é suficiente, que você casou para ser feliz. Isso. Você casou para fazer o outro feliz. Perfeito. Quando você diz assim, não, eu casei e quero fazer meu cônjuge feliz, automaticamente ele vai te fazer feliz. Porque quando o espírito que habita em você, e não, de novo, não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, não é sobre você dizer, porque eu sou crente, porque... Não, você sabe, Deus é um só. E nós sabemos quando nós estamos fazendo algo errado. Porque o Deus que nós servimos e que você conhece vai dizer para você, tá errado. O que eu faria no seu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Uhum. Então você não pode deixar a alma que está ali, a alma e o espírito. A alma grita por justiça. A alma quer mostrar que você é melhor, que você é poderoso, que você é melhor, que você vence. Mas o espírito diz, não, equilíbrio. Perfeito. Você é filho amado e você não precisa provar nada para ninguém. O Deus, ele te justifica, mas a alma não. Não, que isso? Errado é você. E no casamento é um problema isso. Nossa. Não, errado é você. Eu casei com você, você tem que estar justificando sempre que você é melhor. E quando você passa por essas dores, que foi o meu caso, eu olhava para o meu esposo, eu não queria um esposo, eu queria um pai. Eu precisava de colo, eu precisava de carinho, eu precisava de atenção, eu precisava de conselho, eu precisava de amor paterno. Perfeito. E eu buscava em um homem essa lacuna da minha vida. Só que o outro não sabe que você tem essa dor. E como é que o outro vai compreender o que você está vivendo? Uhum. Se nem você às vezes sabe o sofrimento que você está passando. Então, quando eu conheci meu esposo, pastor Cacau Ferraz, o meu Boaz, ele dizia, pelo amor de Deus, eu não sei o que te falta. Porque eu estava vendo só defeito. Eu estava vendo, eu colocava na balança simplesmente os defeitos dele. Eu não pesava as qualidades. Uhum. Mas quando eu conhecia, eu via. Porque depois de casado, você começa a julgar. É o nosso adversário, que diz, você não vai ser feliz. Você vai ser igual a sua família, que ninguém casou, que ninguém é feliz, que você tem um problema, você foi abusada, ele não vai te valorizar. Lembra daquele cara que fez com você? Aquela mulher que te abusou? Né, que te molestou, ele vai fazer a mesma coisa. Ele não merece você. Largue ele. Você vai encontrar alguém melhor. Você ainda está nova. São esses pensamentos que vêm na nossa mente. Mesmo você conhecendo Jesus. Mas você precisa decidir quem vai te comandar. Se a tua alma pecaminosa, que preza por justiça, que é o corpo físico, né? Que é o desejo, o pecado, o mundo aí fora, ou o espírito que habita em você. Que é amor, os dons do Espírito, os 9 dons do Espírito, amor, né? Longanimidade, equilíbrio, domínio próprio. O que é que você vai deixar comandar tua alma, teu espírito? Então, eu costumo dizer que tudo é decisão, tá? Amar é decisão, perdoar quem te causou dor e sofrimento é decisão, e viver feliz é decisão na presença de Deus. Perfeito. Então, assim, esse meu Deus era maravilhoso. E Cris, eu fui buscar nos estudos, eu fui buscar em amizades, eu fui buscar solução, eu fui buscar me preencher em tudo que você imaginar
nada preencheu. A Uhum. única coisa que preencheu o vazio, para você também, a única coisa que vai preencher o vazio dentro de você é o Espírito Santo. Perfeito, E a glória a partir daí, Deus. a minha vida foi transformada. Eu comecei a ver o meu esposo como um presente de Deus, como um Boaz. Tem defeito? Tem. Eu sou santa? Não. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, Jesus falou. Mas ele também fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele deixou essa experiência para nós, ele está dizendo que tem jeito. Aham, É só você decidir. perfeito. Então, se negue. Não é você abrir mão de quem você é e mudar sua identidade, mas se negar é. Eu pensava assim: poxa, eu já vivi tudo que eu tinha que viver. Agora eu tenho que viver. Ter os meus filhos que não precisa pagar o preço, nem viver o que eu vivi. E o meu esposo não precisa pagar as minhas dores, porque ele não tem culpa. Perfeito. Ele nem me conhecia. Uhum. Então, assim, eu quero viver o melhor de Deus. Então, eu vou me negar. Eu vou me negar o meu achismo. Eu vou negar as minhas dores. E eu vou precisar buscar em Deus a cura, a libertação, a restituição e transformação que eu preciso para ser feliz na terra. E não abrir mão do meu casamento e não abro mão do meu casamento. Aí está o problema dos casais. Eles acham que o problema está no outro, mas não é. O problema no seu casamento é você. A partir do momento que você mudar a tua visão, a tua ótica sobre o teu cônjuge, você vai entender: quem precisa de mudança sou eu. Quando você muda, automaticamente o teu cônjuge vai mudar. Porque a gente não consegue transformar o outro. Só Jesus consegue. Entende? Perfeito, perfeito, Cleide. É assim, você falou uma palavra que eu uso muito também comigo. É decisão. Eu Sim. também vou fazer 30 anos ano que vem com o meu marido. Estamos juntos há mais de 30, mas de casado 30. E é decisão todos os dias. E o que que é a palavra decisão? É cisão. É. É cisão, é Cisão. corte. Corte. Então, assim, cortou, fez a cisão. É daqui pra cá. E tem o daqui pra cá, daqui pra lá. É isso. É posicionamento. Sim. E é um corte todos os dias, é uma decisão todos os dias. Porque eles têm atitude que a gente tem vontade de esganar. Ah, E nós também temos. claro. Eu lembro de uma vez eu li, foram entrevistar a esposa do aquele grande evangelista dos Estados Unidos, Billy Graham? o Billy Graham, Billy Graham. a esposa dele. E aí falou assim, mas todos esses anos de casado, ele era um homem austero, firme, né? Firme. A senhora nunca pensou em divorciar? Você já viu isso daí? Sim, sim. Ela falou, não, não. eu nunca pensei em me divorciar, mas eu já pensei em matá-lo. Sim. E Na maioria, casa- todos os dias. E casamento é isso, né? Então você tem que estar decidindo todos os dias, não é perdoar, andar mais uma milha, andar mais outra milha, porque ele veio com as histórias dele do passado, você com as suas, Sim. ele não tem obrigação. Ele não estava lá quando tudo que te aconteceu. Sim, Ele sim. não tem obrigação de resgatar o teu passado e nem você o dele. Sim. Mas quando decide, nós vamos ser felizes daqui pra frente com as nossas dores, com os nossos dons, talentos, É junta isso tudo aí, isso no é sobre pacote isso. anda, né? Isso. Perfeito, é isso aí. Para mim também, nós duas, né, somos da mesma geração, estamos casadas no mesmo, mais ou menos o mesmo tempo. Hoje os casamentos são líquidos, né? Como diz Justamente. Bauman, o filósofo, geração líquida. Porque se a gente for olhar para os defeitos, e se o seu marido fosse olhar para os seus e o meu para os meus, a gente Já não. havia separado há muito tempo. Por isso que tem tanto divórcio, por isso que tem tanto troca de parceiro, porque ninguém tá afim de manter a E aliança. não suporta a crise. É por isso que existe o divórcio, porque a pessoa não abre mão do ego. Lembra da alma Sim, pecaminosa? sim, Não, eu sou. Então pensa assim, não, eu vou me separar porque eu vou conhecer outra pessoa e vou sim. viver feliz. Não vai. Não vai. Porque o problema não é seu cônjuge, é você. Perfeito. Então assim, você vai ter 10 casamentos e você vai continuar com problema se você não buscar cura em Cristo Jesus. Perfeito. A transformação vem de dentro para fora. Não é o outro que vai mudar você. É você mesmo. Sim. Então, assim, eu prefiro continuar no meu casamento e lutar com meu esposo todos os dias. Porque não existe casamento perfeito. Gente, quem disser isso é mentira. O casamento. Nenhum líder é feliz por completo. Não, o casamento perfeito é o que a Bíblia nos narra em Apocalipse, que é quando a igreja casar as bodas de Caná com Canaã, o cordeiro. é. Né? Então, esse vai ser o casamento perfeito. Nós, como igreja,
né, esperando o Esperando o noivo, que é noivo. a segunda vinda de Jesus. Esse é o casamento perfeito. É perfeito, é tão perfeito que não vai ser aqui, vai ser no céu. No céu. É a nossa moradia É eterna. isso. Então, assim, o marido, a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? E a esposa ser submissa ao seu esposo. O que é submissão, pastora Cleide? Muita gente achando que, eu vou ser capacho, ele vai mandar em mim, vai me humilhar. Não. Submissão. Sub, debaixo. Missão. Mulher, você está debaixo de uma missão. Que missão é essa? A que Deus deu ao teu esposo. Você ser auxiliadora, administradora do seu lar, intercessora, mulher que intercede, que ora, que cuida do lar. A mulher de Provérbios 31, Sim. aquela que o marido tem prazer, aquela que os filhos elogia, aquela que a vizinhança tem ela como exemplo. Uma mulher administradora do lar, que até as servas admiram ela. Então, assim, a gente tem que viver a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Sim. O problema é que a gente tem um manual de instrução e a gente não segue, não lê. Esse é o problema. Sim. Mas assim, voltando, Cris, Sim. né? É muita história, Ela gente. fala muito de casamento. Eu percebi que você ficou um tempo aí em casamento, Por porque quê? ela e o esposo trabalha Com com casais. casais Nosso lá. ministério. E aí você vai contar como que você foi pra lá, isso aí. É. Então, eu vou contar isso agora. Então, assim, após esse sofrimento todo, eu fui para a cidade grande, trabalhei, venci na vida, eu prometi para mim mesmo, eu vou vencer, eu vou ser alguém importante. Eu me olhava para o espelho e dizia, você precisa ser alguém, se você não estudar, você não vai ser ninguém, essa coisa toda. E eu fui logo cedinho, 14 anos, fui. Com 20 anos, Deus começou a me abençoar, comecei a conhecer Jesus, vivendo uma vida plena, trabalhando muito. Com 27, eu conheci meu Boaz, meu pastor Cacau. Tive algumas experiências de relacionamentos que não deram certo, porque eu não era fácil. Eu era muito difícil de lidar. Eu sou. Mas hoje com equilíbrio do domínio do Espírito. Perfeito. Hoje eu não mando mais em mim. Quem manda em mim é o Espírito Santo de Deus. Perfeito. E quando eu conheci Cacau, o Espírito Santo, Deus deu um projeto para nós. Ministério de Casais, restaurando lares para Jesus, né? Hoje, em nós, através de nós, Deus tem um propósito e uma aliança maravilhosa. Muitos casamentos, e nós passamos uma experiência de casamento dolorosa que não dá para contar hoje. É muita coisa. Nós passamos por experiência de dores no casamento que a gente dizia assim, não dá mais para continuar. Eu não quero mais esse casamento. Por que eu sou obrigada a ficar com você? E o Espírito Santo dizia, porque a promessa foi em 2006, quando ele encontrou e disse, tenho propósitos e planos e projetos para vocês. Nós estávamos em Brasília, chegou do nada, às 6 horas da manhã, um profeta que eu nunca vi na vida. Nós estávamos frequentando a igreja, ainda não éramos pastores. E ali ele disse, Deus manda dizer que vocês serão pastores de casais nas nações, vão chegar casais destruídos e através da mão de vocês serão curados e restaurados. Os filhos de vocês estudarão nas melhores universidades do mundo. Eu disse assim, eu não quero ser pastora. Nunca. Eu quero viver a vida. Meu marido, não quero. Já frequenta a igreja, tá de bom tamanho. E ele disse, se prepare, o casamento de vocês está bom, né? A partir de hoje, Deus manda avisar que vocês vão passar um vento. E eu vou dizer, minhas queridas, quando Deus diz, Cris, que vai passar um vento, se prepare porque é um vendaval. Só que ele não falou o período, quanto tempo. Ele só falou um detalhe. Nunca, tempo algum, se separem, porque eu vou estar com vocês nesse vento e isso é capacitação para o que vem para a mão de vocês. E se vocês, alabacidecai, aleluia. E se vocês não passarem por essa experiência, vocês não terão respaldo e poder nas mãos para curar o outro. A gente só pode, Cris, curar, libertar, ter o poder do Espírito Santo se você já passou pela experiência. Feito isso. Os curados são para curar, os sarados para sarar. É assim que Deus faz. Então aquela menininha lá do passado, aquela insignificante, hoje é usada Aleluia. nas mãos do Senhor para curar e sarar. Muitas mulheres que passou pelos mesmos problemas que eu passei, de dores na alma, sabe? Então a partir dali, Deus começou a trabalhar. Ele disse, vai ser um vento. Cris, não foi vento não, foi vendaval, foi tsunami, foi furacão, meu casamento. E eu olhava para o meu esposo e eu dizia, eu odeio você,
Você fede, eu não aguento mais você, eu não quero mais. E o Espírito Santo, a alma dizia isso. Sim, Lembra da alma que anda sim. assim, ó, paralelo? A sua alma é o desejo, a sua carne pecaminosa, é o mundo, é o pecado, gritando, eu quero o mundo, eu quero viver aquilo ali. E o Espírito, não, eu tenho um melhor para você. Então anda assim, equilibrado. A alma dizia, separa, você tá nova, você é bonita, você tem tudo pela frente. Mas o Espírito dizia, você lembra da promessa, filha? O que eu tenho para você, eu estou com você, não é para separar. E eu olhava pro meu esposo, e ele olhava para mim, ele dizia, eu te amo tanto. E eu pegava na mão dele e a gente dizia, é por causa do Espírito. Labacidecalebras. Ai, Cris, Aleluia. como o Espírito Santo nunca nos abandonou. E a gente não separava, brigava, conversava. No outro dia tinha muitas lutas, muitas coisas que num casamento existe. Problema com filho, extra, ex-mulher, uma série de coisas. E a gente continuava firme. E ali Deus começou a trabalhar. E nessa busca para organizar o casamento, para buscar ajuda, a gente começou a frequentar conferências, eh, palestras. Ouvia um pastor de casais pregar, a gente ia. A gente viajava o mundo buscando cura para o nosso casamento. Ali Deus estava nos preparando, nos capacitando. E quando chegou no ano de 2010 para 2011, o Espírito Santo tirou a gente de uma cidadezinha pequena, numa igrejinha de 150 membros, e disse: vai começar a obra. Eu estou capacitando vocês porque eu vou enviar. Eu disse: nossa, para onde? Ele: eu vou avisar. Quando foi, a gente foi para uma igreja de 3.000 membros. Quando nós chegamos ali 2 meses, Deus começou a dizer: vai começar a trabalhar com casais. Eu disse: mas como nós vamos trabalhar com casais se a gente não está capacitado? Vai ser capacitado na preparação, na administração. E ali começou o trabalhar de Deus. E a gente começou a trabalhar. Casais vinham para nossa mão. Não era nós. Não é nada sobre nós, Cris. É sobre o Espírito Santo de Deus. E ali começou a trabalhar. Quando foi 2014, ele bradou: arrume as malas. Ele falou para mim. E começou a trabalhar em mim. Começou a me usar, me dar visão aberta. Começou a falar comigo. Os profetas começaram a vir. O que Deus tem para você é muito grande. Você precisa de cura, de libertação do seu passado. E Deus começou a me curar, a me libertar. Começou a mostrar para mim as minhas dores do passado. Minha mãe tentou me abortar 3 vezes porque ela era novinha. Tudo isso eu fui sabendo. Deus foi me preenchendo e foi me capacitando, a mim e meu esposo. E ali, quando deu 2014, ele disse: arrume as malas. Mas para onde eu vou, Deus? Eu vou falar. Porque tem um povo que precisa. Eu disse: mas aqui o ministério está muito bom. 3.000 membros trabalhando na igreja grande, pastores de casais já. Ele: não, o que eu tenho é nas nações. As nações esperam por vocês. Eu preparei, eu escolhi. E aí Deus começou. Quando foi 2017, ele começou a bradar. Chegou o tempo. Aí eu e meu esposo fomos sequestrados na Bahia, com metralhadora e escopeta. Ele disse: uau, chegou o fim, eu vou morrer. E ali Deus disse a mim, a alma dizia: você vai morrer hoje. O Espírito dizia: eu não cumpri todas as promessas, são experiências para vocês. E aí, só que antes ele me deu sonho. Levante e ore por livramento, porque o anjo da morte vai tentar tocar em vocês, mas eu não vou deixar. Ore. E eu ainda pensei que fosse com os meus filhos, mas é com você. E ali ele disse: levante e comece a ungir sua casa toda. Eu comecei, assim como o sangue do cordeiro foi ungido nos brais da porta do meu povo, eu vou ungir sua casa toda agora, para que o anjo da morte não toque em vocês. E eu comecei a ungir minha casa. E 2 dias depois, nós saímos para trabalhar, fomos sequestrados. O sequestrador nos levou para o matagal, com escopeta, e eu comecei a orar. E ele fez assim: vocês são crentes? Né? Nós somos pastores. Ele é. Então agradeço o seu Deus, porque ele acabou de dar livramento de morte a vocês. E ainda disse assim, o sequestrador, e ainda disse assim: queridos, vocês são pastores, ore por mim aí, porque, varão, que eu sou crente, mas eu tô nesse trabalho aqui, é só trabalho, não significa nada. E eu e meu esposo disse a ele: olha, Deus tem o melhor pra sua vida, Deus vai te resgatar. Ele: uau, tá bom. Aí ele deixou a gente no matagal e foi embora. Cleide. Então são experiências, Olha, Cris. o crente evangeliza até até o algoz. Sobre isso, né? Então, depois disso aí, chegou o tempo. E Deus bradou: chegou o tempo, é para ir agora.
E meu esposo endurecido, que não queria ir para os Estados Unidos, porque era outra língua, porque ele não sabia como nós iríamos fazer em outro país. E Deus disse, renuncia a tudo, porque eu já preparei o melhor, eu já fui na frente, já carimbei o documento, já preparei tudo para vocês. E ali eu disse, tá bom, Senhor, porque assim, eu só ouço uma vez, eu não tenho dúvida. Eu estou sempre a postos. Eu sou aquela soldada que estou sempre à disposição. E nós temos um ciclo de mudanças do novo de Deus que é em 7 anos. Então, assim, 7 anos ele mandou para a Igreja Maior, 7 anos ele mandou para os Estados Unidos e vai completar 7 anos agora em janeiro nos Estados Unidos. Mas eu já pulei, né, pro Sérgio? É muita informação. Você já Então, foi. já foi. E agora ele disse que tem um novo. Nós estamos esperando para saber qual é o novo. Uau. Ele já deu um ministério. Ele deu um livro. Em 2006, quando ele profetizou, ele disse que nossos livros iam alcançar pessoas que nós não podíamos alcançar, mas o meu livro iria alcançar. Sobre casamento. Então, hoje nós temos o Ministério de Casamento, Restaurando Lares para Jesus, que é lindo, maravilhoso. Nós ensinamos o curso, né? Estamos ali na igreja Lagoinha, Orlando, com o pastor André Valadão. Eles tirou a gente de Feira de Santana, nos mandou para lá. Estamos ali exatamente 6 anos na igreja. Somos pastores de casais, que é uma bênção, né? E através da nossa vida, em nós, o Espírito Santo faz assim maravilhas. E agora ele entregou um ministério novo, que é chamado Encontro com Deus, que é sobre um retiro espiritual onde pessoas são saradas, curadas, restauradas dos passados de dores, das maldições hereditárias, das correntes que aprisionam as almas das pessoas, né? Que hoje é preciso, porque muitos casamentos não estão dando certo por conta disso, por conta desse aprisionamento, dessa dor do passado, que as pessoas não conseguem se desvencilhar, separar, e muitos nem sabem. Então, mulheres, quando a gente ministra, mulheres se identificam, são saradas, né? E elas dizem, uau, meu casamento agora vai dar certo, porque eu estou ocupando meu cônjuge. Perfeito. Tudo que eu estou vivendo, estou ocupando meu cônjuge. E Deus já me deu um livro. O meu nome é Superação, realmente. Ele me deu um livro de casais, primeiro de muitos que vem aí, que é a Aliança Inquebrável, vou te mostrar daqui a pouco, tem um presente para você também, tá? E daqui a pouco vem o meu livro aí, Superação, que é o meu testemunho de vida, tá? Então, esse meu testemunho foi muita dor, muita luta, né? E como eu te falei, eu fui buscar nas pessoas, eu fui buscar no intelecto, eu fui buscar na vida secular, no profissionalismo, esse vazio que havia de mim. Hoje eu não preciso. Deus disse, você é minha advogada por excelência, minha promotora por excelência e minha juíza por excelência. Você não precisa de nada, porque eu sou o suficiente na sua vida. E eu vivo isso todos os dias. Amém. Eu abro mão todos os dias do que eu quero e de quem eu sou para servir ao meu Deus. Porque eu tenho um slogan comigo, Cris. Eu sou apaixonada por Jesus, os 4 pneus e o step. Eu não abro mão dele. Eu sou apaixonada. Sabe o que é gratidão? Eu sou grata a esse Deus, porque ele me escolheu, me protegeu, me preparou, me capacitou e me enviou. Eu não esperava por isso. Eu não sabia o que era isso. E hoje eu vivo hoje na plenitude da vontade dele. E pasme, com 6 meses nos Estados Unidos, o meu green card foi aprovado. É porque quem te colocou lá, o como é com Deus. Ouvindo você falar tudo isso, Cleide, eu fiz uma entrevista uns 3 semanas atrás com uma linda que sentou aqui e ela falou algo assim que bateu com a sua história e fez muito sentido para mim e para todas que estão nos ouvindo, que é assim, né? Você vai escrever o seu 2º livro. Ela falou assim, Cris, só sabe falar sobre dor, sobre lágrimas, só sabe falar sobre lágrimas quem está sob lágrimas. Sobre isso. Não é assim? Sim, Como que eu vou falar de dores se eu não passei por dores? Sim. Então, Deus tem te usado poderosamente, você e o teu marido lá nos Estados Unidos, no Ministério com Casais, numa igreja tão imensa. E casamentos têm sido restaurados justamente porque você passou por essa forja. Sim. Muitas dores, muitas brigas que eu tive com meu esposo, hoje vem casais com o mesmo problema. Exatamente. E você tá falando, isso tá conferindo aqui no meu coração, porque 30 anos com o meu marido, desde novinha, desde a adolescência com ele, quase 37 anos juntos e 30 de casamento,
quantas lutas É. nós passamos. E eu já cheguei a falar isso para ele, eu odeio você. É. E essa coisa da alma e do espírito, porque a alma, ela busca justiça Justiça própria. própria. É. Mas, Vingança. exatamente. E a É. justiça própria, ela é Um trapo de imundícia. isso. É isso que a palavra Agora, de o Deus fala. espírito, quando você está no espírito, a justiça divina, ela é Prevalece. divina, É. ela é perfeita. Então, assim, o lugar mais seguro do mundo é estar na vontade do Senhor. É. Quantas vezes eu passei exatamente isso que você sobre falou. isso. Você para, você é nova, você é bonita, vai lá, você vai conseguir algo melhor. E aí Deus fala, "Shh, no silêncio, fica quietinha, porque aqui eu tenho o melhor para você." E quando você obedece, que delícia, não é, minha É irmã? maravilhoso servir. Que meu delícia Deus. obedecer a Deus, porque é um lugar seguro, né? Estar na vontade, no centro da vontade de Deus é seguro. Você está. Eu entrevistei aqui também essa semana, Grazi, semana passada, que foi ao ar na última semana, uma menina de 25 anos que foi para o Iraque. Olha. Missões. Missões. E a gente falou isso. Aos 17 anos ela teve o chamado e com 21 ela encarou Turquia, que ela foi ser serva dos refugiados sírios, da guerra. E depois ela foi para o Iraque. E eu aqui, só ela falando e eu aqui pensando, meu Deus, será que eu tenho coragem de fazer essa oração que a mãe dela fez? Senhor, que meu filho seja um missionário lá no Iraque. Você tem coragem de fazer essa oração, Cleide? A mãe Tenho. dela fez essa oração e ela foi, e eu aqui conversando, aqui Uhum. juntando tudo isso que a gente está falando, é sobre isso. Se Deus te chamou para os Estados Unidos, o Ministério de Casais, Batista da Lagoinha, em Orlando, lá é o seu lugar seguro. lugar. Se Deus chamou a Para o Iraque. Esther com 17 anos para o Iraque pregar ali num lugar que só tem uma religião, no lugar que você pode ser preso, morto, no Iraque, se foi Deus que te chamou, ali Ele vai cuidar. é o lugar mais seguro Ele da vai terra para proteger, você. Cris. É Então, assim. estar na vontade de Deus, para você que está nos ouvindo, é sobre isso, é estar num lugar seguro, né? Não adianta nada você estar num palácio E não tá- fazendo a tua vontade, porque não é sobre dinheiro, não é Não. sobre posição, não é sobre não. poder. Exatamente. É Agora sobre você ele. pode estar, de repente, eu vou trazer aqui também uma moça também jovem, ela deve ter 21, 22 anos, ela teve um chamado de pregar em cadeias femininas. Ali é o lugar mais seguro da vida dela. Que é a capelã, né? Capelã. Sou Que capelã. você também é capelã. Sim. Então, estar na vontade de Deus, eu estar aqui nessa bancada, você não tem noção. Você não tem noção. Mas é o Espírito que prepara. Porque eu ouço histórias assim que eu me conecto com a alma da pessoa e eu sou muito assim imaginativa, então eu fico imaginando essa Cleide com 6 meses, tudo que você relatou, eu me transportei para você. E Então, olhe que eu não falei das dores realmente profundas de sofrimento de agressão física. eu sinto a É dor. muito forte. Eu consigo sentir a dor, porque Deus me colocou aqui numa escuta ativa. Cara, é muito louco isso, porque eu faço assim eu saio de mim Sim. para entrar na tua dor. E aí é muito lindo quando Jesus entra na matemática, que a conta fecha, né? É por isso que você está nesse lugar. Ele sabe, ele conhece o coração. Ouvir as suas dores, e quando você falou lá na frente, quando eu conheci Jesus, e aí eu ressignifiquei, eu falei, meu Deus, a conta só bate quando Jesus entra. Somente quando ele entra. Você não consegue lutar sozinho, Cris. Uhum. Sozinho você não vai para canto nenhum. A Bíblia já diz, né? O único caminho para chegar a Deus é por Jesus Cristo. Quantas faculdades, quantas Nossa. graduações, quantos títulos. Nada preencheu. E a empresa que vocês tinham, nada preencheu. Precisou Nada. o Espírito de Deus fazer aquele rebuliço e depois vir com um sopro suave para você hoje, como a gente estava falando, mergulhar nas águas tranquilas. E não tem outro lugar melhor para estar, senão na presença do Espírito. Ai, que delícia. Tem um louvor de que diz, ouvir. quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu ia pedir para você cantar um louvor. Eu acho que os telespectadores vão embora, porque... Cleide, você não é cantora, nem Não. minha voz tenebrosa. Nós não somos cantoras, mas nós somos adoradoras. Sim, Jesus recebe, né? É transformado e sobe como brisa suave as narinas dele, né? Até isso ele faz por nós. Então, como a gente é adoradora, você tem um louvor que fala ao teu coração? É esse? Eu gosto desse. Eu gosto desse. E tem também Meu Universo. Ele fala assim,
Meu primeiro pensamento. Ai, se tivesse como colocar ele. Senhor, meu universo, que... Você Deixa eu sabe, colocar aí Mari? o louvorzinho, bota Canta, aí. Mari. Esse, eu tinha exatamente 19 anos, Hum, e eu ligava, na época era CD no carro, sim. e eu quase furava o CD de tanto ouvir. Botou, Mari? Colocou aí. Esse louvor para os telespectadores ouvirem. Sim. Gente, não tá chegando, não. Tem como botar o louvor aqui? Aqui, gente. Consegue Botou? cantar ele? Você sabe ele de cor, Mari? Deixa eu ver aqui. Que seja meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Que é só assim. Deixa eu ver aqui, Mari. Peraí. É melhor, Cris. Mari, vem aqui, Mari, por favor. O que você colocou? Sem óculos, sabe, Cris? Canta, Mari, com a gente. É. Seja meu universo, eu não quero ter um pouco do teu tempo, eu quero tudo. Né? Não tem como botar o louvor mesmo, não? É o áudio para poder. Conta, Mari. Esse louvor, Ah, eu ainda não conhecia Jesus. ah, Eu visitava as igrejas, mas também visitava católico, também visitava espiritismo. sim. Eu era uma pessoa que eu visitava tudo tentando me encontrar quem Uma eu busca, era, uma uma busca busca. incessante. Sim. E ali, ainda assim, o Espírito Santo ele cuidava e protegia. Então eu usava esse louvor e chorava e me derramava e dizia: Paizinho, eu quero te conhecer, me usa, eu preciso de ti. E você acredita que tem mais ou menos uns 2 anos, eu estava numa reunião com mulheres e comecei a louvar e botei esse louvor e me derramei. E ele bradou e disse: eu tenho saudade das suas lágrimas. Que sejas meu universo, Que sejam meus universos. não quero dar-te só um pouco do PG. Não quero, meu não tempo. quero dar um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas. Só um dia da semana, não. Aleluia. Que sejam meus universos. Não quero dar-te as palavras Como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. saiam dilúvio de Alabaça se decai. da minha boca. Ele derrado, cola, se decai. Que seja meu universo. Que sejas tudo O que sinto e o que penso. Lindo. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Aleluia. que enchas cada um Obrigada, Mari. E encha cada um dos meus pensamentos. Aleluia. Esse é o meu louvor. Uhum. E ele ouviu. Uhum. Ele ouve. Então, ele conhece o nosso coração, Sim. Cris. Ele sabe quem nós somos nele. Então, Deus, ele não pega os capacitados. Ele não escolhe os capacitados. Ele não escolhe os desocupados. Sim. Ele escolhe e capacita aqueles que ele conhece o coração. É. Ele sabe aqueles que têm um coração quebrantado. E olha para nós assim, eu não vejo como o humano vê. Eu vejo dentro. Eu vejo o que está dentro. Muitas pessoas podem te julgar, muitas pessoas podem falar de você, mas eu conheço a tua essência que eu te fiz. Uhum. Nem você mesmo se conhece. E muitas vezes eu falava: Deus, eu não sou merecedora. Mas quem sou eu, Senhor? Ele: você é minha filha, eu te escolhi. E ontem, eu estava na casa de um casal amigo meu lá em Alphaville, e um pastor ligou. E ele falou assim: lembra do ciclo de 7 anos? E ele disse: Deus manda te dizer que vem um cesto de pão na tua cabeça. Tem ministério novo, tem coisa nova. E ele disse que o ciclo novo está começando em janeiro. Ele disse: eu já sei, pastor, ele já falou no meu coração. E ele disse: se prepare, porque é muita oração. O que ele vai derramar é sobrenatural. Mas é um segredo. Nada é para nós, Cris. Uhum. Tudo que Deus nos dá não é para nós. Uhum. É para a gente transbordar na Do vida do outro. outro. Perfeito. Você está aqui sentada nessa bancada linda, nesse podcast, Café com Fé. Não é para você. Uhum. É para você edificar outras vidas. Sim. Aí você traz mulheres, testemunhos, que outras mulheres que estão ouvindo vai testificar e vai sarar aquela mulher que está do outro lado. É isso. É uma palavra, é um abraço, é um código que ela Aham. precisa
para desabrochar e dizer, uau, eu preciso daquilo. Perfeito. Eu fui abusada, eu fui molestada. É sobre isso. Ela conseguiu, ela tem Deus, eu posso. Perfeito. Então, nada é sobre nós. É tudo sobre o outro. E a gente precisa ser rio. Aham. A gente tem que transbordar Uhum. todos os dias. Deixar transbordar na vida do outro. E automaticamente o Espírito Santo derrama sobre nós a unção, a manifestação do Espírito dele sobre nós e a gente transborda. Porque nada vem de nós, Uhum. é dele. A gente se esvazia de nós mesmos e ele derrama em nós o azeite que ele precisa Aleluia. para poder abençoar outras É vidas. isso. É sobre isso. Quando eu comecei esse programa foi exatamente isso, Cleide, porque eu estava no caos, no meio do meu caos, e eu estava lendo a Bíblia, eu finalizei a Bíblia no último dia do ano, eu finalizei e falei, ok, li mais uma vez a Bíblia, estava ali, Deus falou, chega, agora chega de caos. E Deus foi meu mentor, na rede, Amém. na chácara da minha mãe, no último dia do ano, faltando poucas horas para entrar num novo ano, e Deus falou: sai desse caos agora, porque olha, eu cuidei de você essa noite, esse dia, naquela tarde, naquele seu choro, naquela sua dor. Eu não cuidei de você até agora. Então agora você vai continuar, porque eu tenho esse chamado com mulheres desde que eu me Glória a converti. Deus. Então eu fazia isso pessoalmente, presencialmente na minha casa. Sim. Passaram quase 500 mulheres na minha casa. Que bênção. E 500 mulheres hoje para a internet parece pequeno, né? Porque Mas não hoje é. se fala de milhões. É. Mas, Cleide, passaram mulheres na minha casa que se converteram, que estão servindo a Deus. Eu falo, meu Deus, começou lá na sala da minha casa. Sabe qual é o segredo, Cris? Uhum. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Exatamente, é derramar no outro. E a gente só pode derramar no outro daquilo que a gente também bebeu, Sim, né? sim, com certeza. E aí, quando Deus falou do café com fé, foi sobre exatamente isso. Café, porque é o pit stop, é a paradinha, minha família para o café da tarde todos os dias. Toda tarde a gente para tomar um café, a gente sempre amou o café. E a fé, por quê? Justamente por conta desse caos que a gente vive, que a gente só tem notícia ruim, as pessoas só dão notícia ruim, a gente só ouve coisa que não vai nos alegrar, né? Você liga uma televisão, passa coisa boa? Não. Só Internet, caos. Instagram, vida alheia, Uhum. É né? o que o público mais gosta. E casamento de um que terminou com a outra, né? Artista que troca de casamento igual de roupa. E aí, nós temos a palavra da vida. Sim. Nós temos a palavra que transforma. Então, a fé, o ouvir, né? O crer vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sim. Então, gente, juntar a paradinha para o café, trazer à memória tudo aquilo que te traz esperança e trazer mulheres que ressignificaram Sim. suas dores, ressignificaram sua história de vida, e pode ser um abuso, um câncer, um filho nas drogas, um divórcio. Eu trago aqui mulheres que têm muitas histórias incríveis e diversas, e se elas passaram por isso, essa que está nos assistindo também pode, Sim. porque Deus não tem filhas preferidas. Não. Ele não faz acepção de pessoas. Não faz. Então, trazer essas histórias de ressignificação de vida é aquecer a fé de quem está em casa. E isso é uma progressão geométrica. Sim, é sobre Isso isso. pode chegar do outro lado, no Japão, nos Estados Unidos, né? Esse episódio As vai... nações, né? As nações. Então, assim, alcançar mulheres que estão em casa, e é sobre isso. Fala assim, meu Deus, se essa mulher passou por tudo isso e ela tá aí, linda, maravilhosa, com esse cabelão lindo, com essa pele maravilhosa, esse sorriso, esse sotaque, ela passou por tudo isso e tá bem. Não, Eu consigo. eu consigo também. Só tem um segredo. Obediência. Isso, perfeito. Decisão. Perdão. Na minha história, eu perdoei a minha avó, que me agredia muito, com unhas e dentes e fio de energia. Ela me batia tanto com 6, 7 anos, porque ela era revoltada. O que é que você fazia? Nada. Ela descontava em mim, porque ela sentia dor. Por que sua mãe foi embora e mandou para eu criar? Querendo criar ela. Então, assim, ali eu sofri demais. E eu cresci com dores, com raiva, com rancor, com ódio. Perdoei a minha mãe, que me abandonou os 3 meses. Hoje eu compreendo que ela precisou trabalhar, ir embora para trabalhar. E talvez, se eu fosse criada com ela, eu não estaria onde eu estou. Deus tem propósito para tudo. Sim. Perdoei o abusador, com 7 anos, que abusava de mim, um rapaz. Perdoei a moça que me molestou, com 12 anos. Perdoei o meu pai, que nunca me registrou. Gente, são dores que talvez quem não viveu não vai entender.
ela fica no subconsciente e te cobrando vingança. Exato. Então, quando eu fiz direito, eu não queria ser advogada, eu queria ser promotora e juíza pra eu massacrar eles. Alabacide-cai, sabe? Eu queria me vingar. Eu queria me vingar de pai, de mãe. E outra coisa, o que é que essas dores causam? Fugas, como eu falei na estante, né? Fugas para as drogas, Sim. fugas, casamento nenhum dá certo, porque o problema tá no outro, fuga para prostituição, fuga para o alcoolismo, enfermidades, doenças psicossomáticas. A gente não entende como essas dores causam tantas coisas. Uhum. Não adianta, você só vai ser curado. Você que tá aí, que tá ouvindo, você precisa tomar uma decisão na vida. Não é sobre religião, é sobre Jesus. Amém. Todas essas dores só foi possível ser saradas, curadas, ressignificadas, porque eu decidi por Jesus. Eu sozinha não ia conseguir. Uhum. 4, 5 faculdades, cursos, congressos, conferências, Viagens. Ó, quantas viagens, meu Deus, conheço quase o mundo inteiro. Não adianta. Uhum. E o culpado não é o seu cônjuge. Para você, mulher, e para você, homem. Não é a tua esposa que é culpada. O culpado é você. Quantos homens que viveram dores na infância de o pai ter largado a mãe e ele ter que assumir um papel que não era dele. Foi roubada a essência dele. E ali ele foi machucado, foi amaldiçoado, trabalhou muito cedo. O cara, quando cresce que vai trabalhar, tá se vingando na esposa. Perfeito, é isso aí. E não sabe por que a dor, porque ele é revoltado. Meu tio, ele não fica com mulher nenhuma. Ele agride as mulheres, ele se vinga das mulheres. Porque a minha avó, mãe dele, amarrava ele na mesa e batia nele como se fosse um cachorro. Então, como ele não conseguiu se vingar da mãe, aquele ódio que ele arrancou, ele se vinga das mulheres. Porque ele vê a imagem da mãe nas mulheres. Então, mulher nenhuma presta pra ele. Então, na minha cabeça, homem nenhum prestava pra eu casar. Eu não, só queria me vingar dele. Porque eu queria um homem que me desse carinho. Se ele não me dava aquilo que eu estava buscando, eu descartava. Você não me serve. Uhum. Você tem condições de me sustentar? Eu sou cara. Eu só quero se você me sustentar. Você é rico? Uma loucura, porque minha avó embutiu na minha mente que eu tinha que buscar alguém que me sustentasse para ser feliz. Não era isso, gente. Uhum. Então foram muitas dores, o Cris. Então o que eu tô te dizendo é o seguinte: você pode. Você consegue sim. O Espírito Santo manda te dizer hoje que você consegue, que você tem uma identidade, que a tua identidade não é essa que o nosso adversário implantou em você. Você tem uma identidade de filha amada e protegida. Se olha no espelho e vê quem você é em Cristo Jesus. Mas só nele você pode fazer isso. Perfeito. Sem ele, nada podemos. Amém. É decisão. Então eu perdoei todos eles. Eu oro por todos eles. Eu amo a minha mãe. O meu pai, Deus já levou. Amém. Mas antes dele partir, eu abençoei, eu ajudei todos, Cris, que me machucaram. Todos. De escola, de tudo que você imaginar. Eu já sofri tanto, você não tem noção. Eu perdoei todos. Perfeito. E todos vieram para eu ajudar. Até porque, né, Cleide, o nosso Salvador, quando ele foi para a cruz do Calvário e tudo que aconteceu com ele ali, né, os estudiosos dizem que ele... Você já viu alguém suar sangue? Pois é. Pois Jesus suou Só sangue. ele. Então, ele sabe, ele foi o homem A de dor. dores, como diz Isaías. Então, ele foi sem nenhum pecado. E ele levou sobre ele as Todos nossas nossos. dores. Então, quando a gente fala, né, perdoa os meus pecados assim como eu, Perdoa como Cristo perdoa os nossos os nossos ofensores. Então, ofensores. como que a gente está perdoando quem nos ofende, né? Que lindo te ouvir. Que delícia ouvir todo esse relato de vida seu. E você, além de protagonizar, você já deu o recado final. Sim, Nós estamos tem o finalizando. livro, né? E, Que pra e o mostrar. livro, me dá um... Olha, gente, esse livro será um divisor de águas na vida de muitos casamentos, muitas mulheres. Coloca ele como um livro de cabeceira. Aqui são 10 capítulos onde fala como o casamento é projeto de Deus, pode ser verdadeiramente firmado na rocha que é Jesus. E aqui tem falando sobre aliança, falando sobre uma só carne, falando sobre os perigos da internet, falando sobre a comunhão financeira, fala sobre a intimidade sexual do casal, tá? Fala como é o estilo de vida que você tem que andar na presença do Espírito no seu casamento. Fala de dores, fala de testemunho, tem dinâmicas, tem atividades, tudo aquilo que você precisa para viver um casamento feliz. E acima de todas as coisas, fala de experiências vividas com o Espírito Santo de Deus.
porque só com ele você pode vencer. Então é um presente para você, minha amada. Eu espero que ele fale muito ao seu coração, junto ao seu esposo. Amém. Aliança inquebrável, fortalecendo a Aleluia. vida dois no propósito de Deus. É isso. É sobre isso, né, minha linda? E já tá o outro no forninho. Já tá no funil. Obrigada. Superação. Obrigada. Depois você vai fazer uma Vou uma dedicatória dedicatória para pra mim. você. Mais um para conta para eu estar. Não vou conseguir ler esse ano. Esse ano vieram muitas escritoras Oh, aqui. glória a Deus. Graças a Deus. Deus tem sido muito generoso comigo. Vou ler e o que eu ler aqui que fizer sentido, que tenho certeza que vai fazer, eu vou derramar em outras vidas, Com outros certeza. casais. É para isso. Obrigada, meu amor. Olha, foi maravilhoso. Eu te agradeço pela Foi oportunidade. lindo te ouvir. Muito obrigada. Mas a gente já tomou café, a gente Sim. já brindou. Você é um presente de Deus para minha vida. Amém. Encerrar o Café com Fé em 2025 com você aqui foi um presente da Maravilha. Mari e de Deus. Mara, especial, muito especial no meu coração. Eu quero agradecer por essa conexão. E é Sim. como eu falei para você, Deus não une pessoas, Não. Deus une propósito. Perfeito. Então, para a gente encerrar assim, se você tivesse que, em 1 minuto, falar para essa mulher que está nos assistindo, você já falou tantas coisas, mas assim, um recado aí do seu coração que o Espírito Santo está te mandando. Olha, um recado para você, como eu já falei antes, para você que é especial. Decida. Decida vencer. Decida mudar. Decida perdoar. E decida ser feliz. Amém. Não existe outro caminho senão por Jesus. Mas, pastor, eu não sou evangélica. Não importa, não é sobre ser evangélico, não é sobre placa de igreja, Perfeito. não é sobre religião, é sobre Jesus. Você não consegue sozinha. Então, o meu conselho, como Deus fez comigo, ele tem o melhor para sua vida e eu sei que ele vai fazer na sua vida. E se você for casado, toma isso como um presente de Deus. Luta pelo seu casamento, a solução no divórcio. Ainda há esperança e Deus tem o melhor para você. Lute pelo seu casamento, porque o problema não está no seu cônjuge, o problema está em você. Então, entra no teu subconsciente, não deixa que a tua alma pecaminosa lute contra o teu espírito. Deixa o teu espírito fluir e fazer de você uma serva fiel do Deus Altíssimo. E seja feliz, em nome de Jesus. Um beijo, muito obrigado pela sua atenção e obrigada, Mari, pelo seu carinho. Deus abençoe. Amém, minha linda, amém. Deus te abençoe. Amém. Sua vida é uma preciosidade. Amém. É, como eu digo para todas, né, que eu conecto, é daqui até depois do fim. Até depois do fim. Aleluia. Obrigada. Obrigada pela sua vida. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Eu não tenho dúvida que a sua fé sai desse episódio. Ai. Né? Como diz os Estados Unidos, deu um up. Upgrade. Um upgrade na sua fé, é isso aí, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho certeza que a tua fé está no outro patamar. E se tudo isso fez sentido para a tua vida, você já sabe o que você tem que fazer. Curte, compartilha, manda para os seus grupos de WhatsApp, para que o YouTube entenda que este programa, que este conteúdo é de relevância. E assim muitas almas vão ser alcançadas, muitas vidas, muitos casamentos. E eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Então, nos vemos no ano que vem, 2026, com muitas novidades no Café com Fé. Muito obrigado por me acompanhar durante essa jornada. 30 mulheres que sentaram nessa bancada. Eu agradeço a Deus, finalizando com você, Cleide, que assim, é um fechamento com chave de ouro e Deus me presenteou com tudo isso. Obrigado, Deus, por esse programa. Obrigado, Senhor, pelo Estúdio Otimize. Obrigado pela vida do Pedro. Obrigado pela vida da Grazi, do Marcelo. Que Deus venha frutificar e eu tenho certeza que nós vamos crescer juntos. Obrigado a cada mulher que passou aqui, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço. Eu agradeço a cada inscrito do meu programa. Eu agradeço a cada um que está nos assistindo, porque isso só faz sentido, porque isso chega até o seu coração. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Nos vemos em 2026 daqui a pouquinho. Até lá.